Quais são as 5 formas mais eficazes de se fazer divulgação da sua empresa, se fazer divulgação do seu negócio? Nesse vídeo você vai ver também as formas mais erradas de se fazer divulgação, as formas onde você queima o seu dinheiro. Então fica até o final que nós temos 5 dicas super interessantes para você começar a aplicar agora. Mas antes de tudo, eu quero te fazer um convite para que você dê um joinha. Se você se interessa por vídeos nessa temática, já deixa o seu joinha, porque é dessa forma que a gente analisa os conteúdos de interesse da nossa audiência. E outra coisa, já se inscreve no canal, deve estar desse lado aqui, se inscreva no canal e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, as 5 formas mais eficazes de divulgar o seu negócio. Antes de falar das formas mais eficazes, eu quero te mostrar algumas formas menos eficazes se comparada a essas outras formas que nós vamos tratar nesse vídeo. Dentre essas formas menos eficazes, elas se tornam menos eficazes simplesmente pelo fato de você não controlar quem é a pessoa que está recebendo o seu anúncio. E por isso você gasta muito dinheiro tentando encontrar os seus possíveis clientes, mas acaba acertando muita gente que não tem interesse nenhum em fechar com você. E dentre essas formas, isso se torna um anúncio bastante caro para quem está iniciando uma empresa, para quem está iniciando um negócio. Aqui eu listei algumas. Entre elas, anúncio em outdoor, panfletagem, mídia impressa, anúncio em rádio, em televisão, anúncios em sites de terceiros. Esses investimentos são mais caros se comparados aos outros investimentos que nós vamos tratar no vídeo e possuem a qualidade menor porque você não controla quem está recebendo esses anúncios. Então essa publicidade paga acaba perdendo qualidade simplesmente porque são veículos de massa. E se a sua empresa não for uma empresa de mercado de massa, como Havaianas, por exemplo, então não é interessante você iniciar divulgando por meio desses veículos. Eu vou te mostrar então como você divulgar da forma correta. Mas antes disso você tem que responder 5 perguntas que são essas. Quem é o seu cliente potencial? A primeira pergunta, essa primeira bolinha, quem? Quem é o seu cliente? Você precisa segmentar o seu cliente. Seu cliente mora em que cidade? Seu cliente é homem? Seu cliente é mulher? Perguntas que sejam relevantes, não simplesmente responder por responder, mas perguntas que sejam relevantes para o seu negócio. Qual a idade média do seu cliente potencial? Qual é o nível de instrução? Qual é o nível de renda? Esse cliente mora em apartamento? Esse cliente mora em casa térrea? Esse cliente mora em favela? Qual é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Como você consegue segmentar esse seu cliente? Depois que você conseguiu responder isso, você sabe quem é esse cliente específico, você sabe o que esse cliente busca, que é a segunda pergunta, que são as keywords, as palavras-chave do seu cliente. Quando você sabe o que o seu cliente busca, você sabe se posicionar através da palavra-chave. Por exemplo, se meu cliente buscar por reforma na minha cidade e eu oferecer o serviço de reforma, eu posso anunciar e meu anúncio aparecer todas as vezes que ele buscar por reforma na minha cidade. Então, por isso, essa segunda pergunta também é tão importante quanto todas as outras. A terceira pergunta, muito importante, é quais sites esse cliente seu visita. Quando eu sei quais sites meu cliente visita, eu sei os interesses dele e assim eu consigo anunciar dentro desses sites. Então meu cliente que está visitando pelos sites que eu já sei quais são, ele vê o meu banner e acaba caindo na minha página. Acaba caindo na minha página de captura, acaba caindo no meu formulário, acaba caindo no meu pedido de visita e assim nós iniciamos um processo de qualificação daquele cliente. Uma outra pergunta super importante é quem o seu cliente segue, quais são as autoridades para esse cliente. Quando você sabe quais são as autoridades, você consegue entender qual a linguagem, qual tipo de conteúdo que seu cliente consome. E assim, você tanto consegue anunciar nos sites dessas autoridades ou nos sites relacionados a essas autoridades, quanto você sabe os eventos que seu cliente participa,
e você conhece também o tipo de conteúdo que ele consome. Então essa pergunta é essencial para o seu planejamento de marketing também. E a quinta pergunta é: qual o objetivo da sua campanha de marketing? O que você quer? Qual a interação que você quer do seu cliente com a sua empresa e da sua empresa com o seu cliente? Que tipo de interação você quer? Você quer telefonemas? Você quer pedido de orçamento? Você quer pedido de visita? Qual é o tipo de interação que você precisa? Quando você responde essas 5 perguntas, aí sim nós começamos a te apresentar as 5 formas mais eficazes de se fazer divulgação da sua empresa e você consegue escolher a mais apropriada para o seu negócio. E nós começamos a falar do Google AdWords, a rede de pesquisa do Google AdWords. O que significa isso? Talvez esses termos são totalmente novos para você, mas eu vou te explicar agora. Eu fiz uma pesquisa aqui, Projeto Arquitetônico Porto Alegre. Dentro dessa pesquisa apareceram esses 4 resultados. É a primeira página do Google, eu não avancei para mais nenhuma página, e apareceu o anúncio dessas 2 empresas que eu circulei em vermelho. Essas 2 empresas estão pagando pelo clique que elas recebem e essas outras 2 de baixo não estão pagando. Como que eu sei disso? Porque aparece esse, antes do URL, antes do endereço da página, aparece esse código anúncio. E por que é interessante fazer esse tipo de anúncio? Você pode ver que se a minha empresa oferecesse projetos arquitetônicos em Porto Alegre, seria super interessante o meu anúncio aparecer entre esses 2 anúncios. Então é muito importante que você conheça as palavras-chave que seu cliente busca e apareça quando ele buscar. Para isso você paga pouquíssimos centavos. Olha só a diferença entre esse tipo de publicidade e as outras publicidades menos eficazes que eu mostrei no início do vídeo. Nesse, você paga pelo clique de uma pessoa interessada. No outro, você paga por uma quantidade, um volume de pessoas que não tem garantia nenhuma de se a pessoa está interessada ou não no seu negócio, está interessada ou não na sua proposta. E quais são as características desse tipo de anúncio no Google AdWords, na rede de pesquisa do Google? Primeiramente, leads quentes. Lead é um contato. Quente significa um contato qualificado, um contato interessado. As leads quentes são contatos interessados. Outra coisa interessante é que é uma estratégia de curto prazo. Nesse tipo de publicidade você consegue fazer uma divulgação hoje mesmo ou amanhã. Basta simplesmente estudar as palavras-chave que o seu cliente pesquisa e anunciar na rede de pesquisa. Então é algo muito rápido, muito fácil de você executar. Um ponto negativo é que você atinge um volume muito menor de pessoas se comparado às outras formas de divulgação. Mas claro, eu prefiro muito mais um volume menor de pessoas que estejam interessadas do que um grande volume que não esteja interessado. Uma outra forma que eu quero te mostrar é a rede de display do Google. Com certeza você já entrou em alguns sites e viu alguns banners de outros sites. O que é isso? É a rede de display do Google. Você também paga centavos para o Google mostrar o seu banner em outros sites. Assim você pega pessoas que estão navegando por alguns sites específicos que você seleciona e eles clicam no seu banner, cai no seu site, cai na sua página e ali começa a interação com a sua empresa. O interessante é o seguinte: você pode fazer o branding, que significa um marketing passivo para a ideia da sua empresa começar a permear a mente do seu cliente. Uma característica negativa é que são leads um pouco menos qualificadas do que a rede de pesquisa do Google. Essas pessoas que clicam nos banners, normalmente você não tem muito controle das palavras-chave que ela pesquisa, do interesse delas, mas claro, dependendo do tipo de site que você seleciona, você consegue uma interação muito mais qualificada para a sua empresa. Uma outra forma de se fazer a divulgação da sua empresa, que é uma forma muito eficaz e você precisa investir nisso, é na rede de pesquisa orgânica. Voltando naquela pesquisa que eu fiz sobre Projeto Arquitetônico Porto Alegre, a gente vê que apareceram aqui também 2 resultados orgânicos. Essas páginas que estão aparecendo aqui não vão pagar nada pelo meu clique, porque elas conseguiram posicionar as suas páginas na primeira página do Google. Isso é super interessante porque você recebe um grande volume de pessoas interessadas totalmente gratuito. Agora o ponto negativo é que demora um certo tempo para você posicionar a sua página. Você precisa executar várias técnicas de otimização do seu site, você precisa de um certo conhecimento de SEO
Então assim, é uma alternativa para você fazer a divulgação, mas exige um pouco mais de conhecimento, mas nada que uma agência de marketing ou um certo estudo na área não te faça receber um grande volume de pessoas interessadas de forma 100% gratuita, sem pagar nada por nenhum clique. Uma outra forma interessante, e você deve com certeza investir nesse tipo de divulgação, é através do Facebook. O Facebook possui algumas características que você deve investigar e deve avaliar se é interessante para sua empresa. Primeiramente, é que você pode fazer uma divulgação totalmente orgânica. O que é orgânico? É você não pagar nada. Assim como a rede de pesquisa orgânica do Google, os resultados orgânicos, você não paga nada. É uma rede totalmente gratuita. Então você pode utilizar o Facebook de forma totalmente gratuita, só que claro, um volume muito menor de pessoas, um engajamento menor, mas você consegue criar um negócio que seja viral, totalmente do zero e sem gastar nada. Para isso você vai ter que ter uma estratégia muito legal de publicação, uma estratégia de engajamento de pessoas, e talvez isso pode ser interessante para o seu negócio. Outra coisa interessante é a fidelização de audiência. A pessoa que uma vez curtiu a sua página pode, com o passar dos dias, receber mais postagens da sua empresa e assim interagir novamente com a sua empresa. E uma das ferramentas mais poderosas do marketing digital é o Facebook AdWords, que é a rede paga do Facebook. Através do Facebook AdWords você consegue segmentar os seus clientes de forma demográfica e de forma psicográfica. O que isso significa? Você consegue segmentar tanto onde está o seu cliente, a idade, a ocupação, o nível de renda, quanto os interesses dos seus clientes. Os tipos de página que essa pessoa curte, os comportamentos dessa pessoa dentro do Facebook, dentro da rede social. Então o Facebook possui um algoritmo, um sistema de rastreamento extraordinário para o marketing digital atual. E é muito importante que você tenha conhecimento dessa área de Facebook AdWords e comece a anunciar pelo Facebook, onde você paga centavos também, e as pessoas que você direciona são exatamente da forma como você planejou. Uma outra forma super interessante de se fazer a divulgação da sua empresa é através do Instagram. Não despreze o potencial dessa rede social. O Instagram também possui dois tipos de divulgação. A divulgação orgânica, onde você consegue crescer a sua audiência, fazer a divulgação da sua empresa, fazer seu branding totalmente gratuito, de forma orgânica, e também de forma paga, através dos anúncios do próprio Facebook. Você vincula a sua conta do Facebook com a do Instagram e segmenta as pessoas, e essa segmentação vai atingir o público dentro do Instagram. Então é muito interessante. E um ponto super positivo do Instagram é que essa é uma rede social que possui grande engajamento. O engajamento das pessoas dentro do Instagram é bem maior que o engajamento das pessoas dentro do Facebook ou dentro de outras redes sociais. Então é muito interessante que você investigue o Instagram, analise se é interessante e comece hoje a divulgar a sua empresa dentro do Instagram. Claro, é uma estratégia a médio, longo prazo, mas com certeza você vai colher frutos através dessa rede social. Uma outra forma super interessante de se fazer a divulgação da sua empresa, fazer a divulgação pessoal, é através do YouTube. Não despreze essa também, que a gente pode chamar de rede social. Por quê? Através do YouTube, através da publicação de vídeos relacionados a algum tema, você consegue se posicionar como autoridade. Publicação gera autoridade. Quanto mais você publica conteúdo de valor, mais você consegue gerar autoridade, se posicionar como autoridade. O interessante do YouTube é que você também pode crescer de forma orgânica ou crescer de forma paga, através da rede de display do Google. O interessante dessa, digamos, rede social é que você possui uma audiência muito mais fiel, uma audiência muito mais engajada, uma audiência que é muito mais familiar, tem muito mais familiaridade com você. E quando a audiência tem familiaridade com você, a chance de essa audiência dizer sim para o que você oferece é muito maior. Então, quando a sua empresa se posiciona como autoridade, cria familiaridade com a sua audiência, você recebe muito mais chance do seu cliente dizer sim para você. E essa audiência, quando é fidelizada, seu potencial aumenta muito mais.
Opa! Essas são as 5 dicas, são as 5 formas mais eficazes de se fazer divulgação da sua empresa. O seu bônus é um link que está aqui embaixo na descrição, ou em algum lugar aqui da tela, mas olha aí na descrição e vê um link que se chama Como Atrair Clientes. É um e-book que eu preparei exclusivamente para você e você vai baixar e descobrir a forma mais eficaz de se atrair clientes por meio da internet. Então vai lá, faz o seu download e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!